Bom dia! Neste vídeo vamos ver um simples exemplo de utilização do ADONET, a tecnologia da Microsoft para o acesso a dados numa base de dados, usando uma página web ASP.NET de um website criado com o Visual Studio 2010. Na página default.spx inserimos três controlos ASP.NET. Um controlo Grid View para visualizar os dados dos municípios, selecionados numa tabela de uma base de dados SQL Server, um controlo Button para pedir de mostrar estes dados e um controlo Label para mostrar uma eventual mensagem de erro de conexão à base de dados. Vamos, portanto, ver o código do Event Handler do evento clique do botão. Para utilizar diretamente o ADONET, temos que criar uma série de objetos para definir uma conexão ao database, definir um comando com uma instrução SQL e executá-lo, e definir uma estrutura para receber os dados, caso for necessário. As definições das classes para criar estes objetos se encontram no namespace System Data SQL Client. E, portanto, temos que importar este namespace como primeira instrução no ficheiro .vb. Em primeiro lugar, temos que definir um objeto tipo SQL Connection com a seguinte instrução. O objeto conDB tem uma propriedade chamada ConnectionString, que deve ser definida como a string para se conectar à base de dados. Temos que definir o data source, que é constituído pelo nome do servidor, o nome da instância do SQL Server, o initial catalog, que representa a base de dados que queremos aceder, e o integrated security, que neste caso é igual a true, para indicar que o SQL Server vai utilizar a identificação feita pelo Windows. O segundo objeto que temos de definir é um objeto SQL Command, que tem dois parâmetros na sua definição. Uma instrução SQL para selecionar os dados, neste caso, e um objeto Connection para indicar qual é a conexão que deve ser utilizada. Numa estrutura try, catch and try, abrimos a conexão com o método open do objeto connection. Definimos depois um outro objeto, como SQL Data Reader, que irá receber os dados retornados do comando SQL com o seu método executeReader. Os dados dos Data Reader podem ser associados ao Grid View através da propriedade Data Source. Desta maneira, a Grid View lê automaticamente todos os dados do Data Reader e os mostra nas suas linhas. Para isto acontecer, temos que executar o método DataBind da Grid View. Depois, podemos fechar a conexão com o método close do objeto SQL Connection. Em caso de erro, metemos a mensagem de erro na propriedade text da nossa label 1. Vimos, portanto, que para utilizar diretamente o ADONET, temos que conhecer bem os seus mecanismos de ligação aos databases, como ele interage através de uma conexão, como se define e executa um comando. Vimos também, neste caso, um exemplo de Data Reader com uma Grid View, mas existem outros mecanismos para gerir os dados retornados de um database, por exemplo, utilizando datasets, que são uma cópia parcial do database na memória do nosso computador. A utilização direta do ADONET nos leva à produção de programas muito complexos, mesmo para uma simples aplicação, porque grande parte do código é escrito só para aceder os dados numa base de dados.
Felizmente, podemos evitar de utilizar diretamente o Adonet, porque a Microsoft nos mete à disposição um nível de abstração como interface para o acesso aos dados, chamado Entity Framework. Com o Entity Framework, definimos na nossa aplicação um modelo da nossa base de dados que se preocupa automaticamente de todos os aspectos técnicos para o acesso aos dados, deixando-nos preocupar apenas com a utilização lógica destes dados. Mas disto iremos tratar numa outra unidade.